Atendimento de apometria, tudo que você precisa saber para conduzir um atendimento com segurança. Bem-vindo à nossa live Dose de Consciência, que acontece toda terça e quinta, onde a gente fala um pouquinho sobre essa ferramenta maravilhosa que é a apometria, para ensinar você a se libertar e libertar outras pessoas também com segurança, com tranquilidade, com facilidade, né? Eu procuro trazer sempre de uma forma muito leve todo esse trabalho, porque o trabalho de apometria, ele é um trabalho denso, porque a gente trabalha com energias densas, a gente trabalha com umbral, então ele é um trabalho muito denso, né? Mas ele pode ser leve, ele pode ser fácil quando você, através do conhecimento, consciência, consegue trazer as informações necessárias para que você entenda, né, o que é apometria, o que é o obsessor, o que é energia. E aí isso vai fazendo com que o teu trabalho, né, que é o trabalho de apometria, vai ficando mais fácil, mais leve, tira aqueles pensamentos, aquelas crenças limitantes, aquelas imagens demoníacas, tira aqueles medos, né, aqueles medos horrorosos, vai tirando tudo isso do campo e vai trazendo com mais facilidade essa ferramenta. Então, por isso que eu procuro trazer sempre de uma forma muito leve, muito tranquila, essa ferramenta para que tire essas impressões tão horrorosas, um trabalho tão lindo, né, que você vai trabalhar com espíritos perdidos, com irmãos que estão ainda totalmente fora, né, de consciência, fora da realidade, estão ainda aí em zonas umbralinas, em dor e sofrimento, passando por situações horrorosas, ainda muito perdidos, muito apegados nos prazeres imediatos, nos desejos da carne, né, nas seduções, e isso é que faz com que eles fiquem em zonas tão densas, tão densificadas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que a gente precisa entender para fazer um atendimento com segurança, um atendimento de apometria para você que já é terapeuta e que busca essa ferramenta para se libertar e libertar outras pessoas com segurança, ou então também só para se libertar ou para acoplar, né, também em outra ferramenta que você já trabalha. Eu tenho muitas pessoas que trabalham em casa de religião, pessoas que jogam cartas, né, trabalham com oráculos, pessoas que fazem teta healing, que fazem radiestesia, enfim, todas as técnicas. As pessoas estão buscando a apometria para poder fazer os seus trabalhos com mais facilidade, porque a apometria, ela te dá segurança, ela tem um campo magnético muito forte, você consegue, através da técnica de apometria, montar um campo de proteção muito forte para que você possa fazer os teus trabalhos com mais segurança, independente de qual que seja o teu trabalho. Então, a apometria, como ela trabalha com zonas umbralinas e todas as energias, e como tudo é isso, né? Se você joga carta, você está mexendo num campo. Se você é teta healer, você está mexendo num campo. Se você trabalha com radiestesia, você está mexendo num campo. Então, tudo isso tem a ver com energias negativas, com espíritos obsessores, com vidas passadas, com cobradores kármicos, que isso é o todo, talvez com magias, com implantes, com aparelhos, com objetos extrafísicos que vai impedindo a pessoa de seguir em frente. Então, se você trabalha com outra ferramenta, a apometria te dá segurança e sustentação para você fazer o seu trabalho, porque o que acontece? Você monta um campo, ai meu amor, você monta um campo muito forte para fazer o trabalho de apometria, né? E quando para fazer o seu trabalho, você monta um campo muito forte da apometria para fazer o seu trabalho. Me perdi porque fui dar oi, né? E aí o que acontece? Quando você monta esse campo, você pode fazer o seu trabalho com segurança, porque qualquer energia que venha do campo do seu paciente, você está num campo firmado, com toda a sua egrégora solicitada, com todos os hospitais prontos, e aí você pode, no meio do seu trabalho, fazer o encaminhamento de qualquer energia, né? Solicitando qualquer ferramenta da apometria para limpar o campo naquele momento. Digamos que você tá lá trabalhando, né, fazendo o teu jogo de carta, né? E aí, do nada, você tá mexendo ali, você sente uma energia pesada, né? A energia fica no seu campo, você é médium, né? Sente no seu corpo, né, aquele incômodo. Você pode, naquele momento, solicitar ativação da chama violeta, né? Porque
Nós trabalhamos com comandos quânticos, né? A apometria que eu trabalho é com comandos quânticos, eu trabalho com seres estrelares, né? Seres extraterrestres. Então, como eu trabalho com essas energias, eu trabalho com comandos, né? A apometria que eu faço é feita de comandos. Então, você pode solicitar algum comando, o comando da ativação da chama violeta, qualquer comando dentro do trabalho de apometria que você vai limpar aquele campo e vai ficar mais fácil para você seguir o seu trabalho, né? Então, é isso que acontece. Você faz esse trabalho com mais facilidade. E para você que trabalha, né? Exatamente, né? Eu ia falar isso de terreiro, né? Eu vi você falando e ia falar. Para quem trabalha em centros de Umbanda, a apometria, assim, como tá entrando, assim, tô toda arrepiada, ó, gente. Como tá entrando a apometria pra Umbanda, né? Eu tô achando isso incrível, né? Porque hoje você não tira um espírito, você encaminha, você traz consciência, você traz lucidez, você traz acolhimento. Olha como tá mudando as crenças, né? Que as pessoas estão conseguindo entender o que é isso, né? Que não é um demônio, não é é um espírito, é a nossa parte. São nossos irmãos que estão em dor e sofrimento fazendo maldade. Estão perdidos, como muitos de nós aqui no plano Terra, né? Ainda estamos, né, tão cheios de véus que fizemos maldades. Tem pessoas que assaltam, que estrupam, que violentam, que machucam, que traem, que mentem, que enganam, né? Tem muita gente fazendo maldade aqui no plano Terra. E os espíritos, eles agem da mesma forma. Os terráqueos e os espíritos agem da mesma forma. Só que daí você acha que eles são demônios e você não. Você é um anjo, né? Nós achamos, né, que ele, porque é espírito, é um demônio, e nós somos né, a coisa mais fofinha do mundo, porque estamos aqui encarnados, temos uma aparência bonitinha, mas se olhar o teu espírito, né, tá completamente perdido em zonas umbralinas, né? Então a gente tem essa imagem, só porque somos terráqueos, temos a imagem de que, né, somos perfeitos e os espíritos são demoníacos. Não, mas a gente faz muita coisa errada, né? E isso nos torna bem feios, né? Bem feios, né? O nosso campo, ele traz isso, né? O campo demonstra isso. Quantas pessoas, né, passam por dificuldades porque os seus campos estão mostrando algo bem ruim para as pessoas, né? E daí isso afasta, repele, né? Repele relacionamentos, repele o dinheiro, repele nós mesmos, o nosso campo morfológico, nosso campo magnético, que repele as energias boas de chegarem perto da gente, a gente que repele, né? Por causa dos sentimentos e das atitudes, né? As ações e tal. Então, é isso que faz. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre o atendimento de apometria, como fazer um atendimento com segurança, né, como fazer um atendimento com precisão. Isso é para quem quer trabalhar com essa ferramenta, para quem tem interesse de trabalhar com a apometria, né, e eu faço atendimento, né, todos os dias, né. Ontem fiz durante a tarde atendimento de apometria mediúnica, de noite fiz atendimento com a mesa. É tão gostoso com a mesa, gente. Eu fiz um atendimento com a mesa que eu fiquei mais de hora, nem sei quanto tempo eu fiquei atendendo com a mesa. Era quase 2 horas, sei lá, comecei às 20h30, terminei 22 e pouco. Me fui à lona, né, conversando, porque é gostoso, né, você vai interagindo com o paciente ali, investigando, fiz várias investigações no campo da paciente e foi muito legal, é gostoso, você nem percebe e nem pode ficar tanto tempo assim, não posso ficar com o campo aberto tanto tempo, né, a equipe espiritual já disse que eu tenho, um tempo, né, 1 hora, né, não pode passar muito de 1 hora que eu tenho que trabalhar com a apometria, então eu tenho que cuidar muito isso, né, e ontem me fui. Mas é porque é tão gostoso, né, tão bom, eu adoro conversar com os espíritos, daí eu solicitava permissão para conversar com os espíritos na mesa e eu queria conversar com os espíritos, né, e daí trazer consciência, né, trazer a verdade para eles do que estava acontecendo, né? Muito bom. Antes de começar qualquer atendimento de apometria, o que é mais importante? Então, antes de você começar qualquer atendimento de apometria, e nem falo só de apometria, né, amor? Você deve fazer isso com todas as ferramentas que você trabalha. Antes de eu começar qualquer atendimento de apometria, eu dou um tempo antes para meditar, para me conectar com o plano superior, né, para limpar meu campo, para tentar no máximo esvaziar a minha mente, acendo lá minha velinha cheirosa de jasmim, que eu amo. Eu sou apaixonada, só compro vela de jasmim, eu adoro
acendo a minha velinha de jasmim no meu altar. Ali no meu altar eu tenho algumas imagens, ali no meu altar eu tenho pedras, ali no meu altar eu tenho uma vela de 7 dias que eu acendo para o meu anjo da guarda, para pedir que ele me ilumine, que ele fique comigo pedindo a luz, né? Porque antes eu tinha uma ideia que eu acendia uma luz para o anjo da guarda. O anjo da guarda não precisa de luz, quem precisa sou eu, então a vela é para mim mesmo, né? Para que ele, ver como o conhecimento traz consciência. Então a vela não é pro anjo da guarda, a vela é para Miriam, pro anjo da guarda me iluminar, né? Então agora eu já entendo, porque ele não precisa de luz, né? Quem precisa sou eu. Há tanta distorção a gente tem, né, da realidade, a gente demora a entender isso, né? Então acendi uma vela, tem uma vela do meu anjo de guarda sempre ali, né? Tem os mentores, né? As energias que eu amo, né? Cacauzita e tal, tem um índio, então tem várias coisas, tem uma árvore de pedra que eu amo pedra, assim é meu altar. Uma hora eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês como é meu altar. Então, quando eu vou meditar ali, quando eu vou me conectar, eu acendo mais uma velinha, além da de 7 dias, de jasmim também para o meu anjo da guarda. Eu acendo uma palitinho para a hierarquia de luz, para pedir que elas me ilumine naquele momento. Porque não é para eles que eu estou acendendo a vela, são seres de luz, né? Para que eles me iluminem, né? Daí eu acendo a vela sempre para os seres extraterrestres, que é os seres, né, que eu trabalho, para que eles me tragam clareza, consciência, discernimento, para que eu, né, me conecte cada vez mais com a luz, daí medito, né, depende, às vezes boto uma música da Chama Violeta, ou sei lá, alguma música, sempre procuro músicas elevadíssimas para me conectar com o plano superior, tá, sempre peço permissão, às vezes me coloco num círculo sagrado de fogo, eu gosto muito de me colocar dentro de um círculo sagrado de fogo e peço que esse círculo sagrado vá até os planos superiores para me conectar com eles, então é assim que eu faço, e aí eu vou ali e me preparo para quê? Para que eu consiga me conectar já com a espiritualidade de luz, né? Porque eu vou mexer em zonas umbralinas. Não é porque eu trago tudo de uma forma tão leve, tão linda, tão maravilhosa, tão fofinha, todo esse trabalho, que ele não é um trabalho denso. A gente está trabalhando no umbral, a gente tem conhecimento, consciência disso. Então, eu procuro me conectar, procuro não ir trabalhar com ódio, com raiva, com mágoa, com nenhum sentimento, até porque esses sentimentos eles já não estão mais enraizados dentro do meu cardíaco, graças a Deus, né? Eu já consigo ter mais equilíbrio. Quando eu sinto que tá vindo uma energia negativa, eu já logo vou cortando e desligando, né? Lembrando que eu sou a única entidade dominante ali, então me preparo, né, para o meu atendimento. Né? Essa é a primeira coisa mais importante que eu faço, me preparar para o atendimento. Depois, quando eu vou fazer o atendimento, a coisa mais importante é solicitar as hierarquias e montar o meu campo de força. Né? Depois que eu solicito as hierarquias de luz e monto o meu campo de força, aí eu faço o atendimento do paciente, desdobro os corpos deles e daí eu estou segura para fazer o atendimento, porque eu estou dentro de um hospital. Eu estou dentro de um campo magnético, aonde nada entra e nada sai sem as devidas permissões do plano superior de Arcanjo Miguel. Esse lindo aqui, olha, gente, eu adoro mostrar ele, vocês não se preocupem que eu adoro me exibir. Eu adoro mostrar ele, né, que é o meu anjo, para quem eu trabalho, toda a parede aqui da minha sala tem ele, mandei fazer, porque é ele que sustenta o altar da apometria, né. Então a gente monta um campo magnético para fazer todo esse trabalho. Então nada acontece errado, não tem que dar errado. Até porque nem eu que faço, né? Eu só uso o meu magnético para fazer o trabalho. Quem faz é a equipe espiritual. É a equipe espiritual que faz o trabalho, não é a Miriam. No passado eu achava que era eu, gente. Ai, eu me achava curandeira, né? A feiticeira, a apômetra, tudo. Achava que eu fazia todo o trabalho, que era eu que curava, gente. Ai, quanta ilusão eu tinha, né? Eu passei por isso, tá tudo certo. Era o que eu sabia de melhor, eu achava que era eu. Depois que eu entendi que é eles que fazem. E que eu auxilio através do meu magnético. Ai, você gostou, Virginia? Lindo, né? Maravilhoso, né? Como eu posso fazer para me preparar para iniciar um atendimento de apometria? Bom, então já falei isso, né? Você se prepara através de meditações, vai se preparando, vai se conectando com o plano superior. Porque olha só, você não pode está passando por um dia aí bem desafiador, difícil, né? Sei lá, com sentimentos negativos e fazer um trabalho com uma energia densa, né? Porque sabe por quê? Eu vou contar para vocês esse segredo. Eu sei que você já sabe, mas eu vou contar de novo.
Se os espíritos perdidos, eles entram no nosso mental por causa das nossas energias negativas, dos nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né, e ações negativas, se você for fazer um trabalho de apometria com raiva, com ódio, nossa, na hora ele já vai entrar no teu campo e vai se aproveitar de você. Né? Ele vai se aproveitar, ele vai manipular. E os próprios espíritos da pessoa que você vai atender, eles vão influenciar você, você vai ficar insegura, com medo. Porque eles influenciam, sabe que às vezes eu tô fazendo atendimento, e aí eu tô fazendo atendimento ali, né? Porque quando chega a parte do apômetra, né? Tem a parte dos espíritos, depois tem a parte do apômetra, que é quando eu dou comandos de todos os tipos ali para fazer o trabalho. Quando chega essa parte, que é a parte que eu mais trabalho ali, né? Não é que eu mais trabalho, é a parte que é só eu que faço. Gente, eles influenciam o meu mental um monte. Às vezes eu tô falando uma coisa e eu tô me sentindo, me achando assim, maravilhosa. Ai, tô arrasando. Eu digo, isso não é eu. Não é eu, porque eu sei que eu não posso ter esse sentimento. Eu sei que eu não posso ter esses sentimentos. Pode ser que tenha um fiapinho, mas deve ter um fiapinho meu, né? Que tá querendo se achar, porque senão eu não ia pensar isso. Se eu penso é a influência deles, mas ele conseguiu influenciar porque tem algo ali dentro de mim. Ah, eu não sou santa, né? Com certeza alguma coisa ali da minha parte teve para ele influenciar. Ou então, às vezes eu começo a falar quando eu, pum, esqueço do comando. Esses dias eu passei uns 2 dias atendendo e eu esquecia uma palavra do comando. E aí eu falava outra. Falava outra. Acho que passei uns 3 dias, 2, 3 dias, sei lá, atendendo. Eu não conseguia lembrar daquela palavra. E eu, E assim, é uma coisa que tá internalizada em mim. E aí, se eu não consigo lembrar, uau, abriu o campo, ó. Nossa, cheguei a sentir, assim. E aí eu não consegui internalizar a palavra, foi muito louca. Quer dizer, a palavra já está internalizada, eu não conseguia lembrar da palavra. E aí eu não me abalo, porque antes eles usavam muito isso para me atingir. Porque daí o que acontecia? Quando eu esquecia, eu ficava morrendo de vergonha. Eu disse, meu Deus, o que eles vão pensar de mim? Eu esqueci um comando, que vergonha. Daí eles me atingiam porque o meu ego estava muito exaltado, né? E aí eu tinha vergonha, eu queria Deus o livre, a mestra, a apômetra não pode errar. E a bolachinha, né? Me achava. Agora não, agora eu esqueço. Gente, esqueci o comando. E agora, quem poderá me ajudar? Vou lá e falo outra coisa. Às vezes eu digo para os médios, eu esqueci, o que eu tava falando mesmo? Ou então, às vezes eu começo um comando e eles me mostram, a equipe espiritual me mostra que você tá dando o comando errado. E eu, não é isso. Volto atrás e começo outro comando. Começa o comando que é. Às vezes eu começo a dar um comando e o comando é o 4º, 5º comando. Do nada entra o comando errado no meu mental. E aí eu vou indo até que chega num momento que a equipe espiritual me mostra, me alerta que eu tô dando o comando errado. Eu, comando errado. Volto lá e começo o comando certo. Sabe? E hoje não tenho mais, assim, desespero, né? Porque o meu ego já tá, né, sendo trabalhado, não tá pronto. Não, gente, não acha que eu já ascensionei, porque só quem tá ascensionado, né? Não, meu ego ainda é muito, muito frágil, ainda tenho muitas coisas equivocadas, né? Eu tô trabalhando para isso, mas hoje já não tenho mais algumas coisas, como, por exemplo, não fico desesperado se eu erro. Não fico com vergonha, acho que ficava vermelho, porque quando eu ficava com vergonha, eu ficava vermelhona, assim, sabe? Que eu sou branquinha, né? Acho que ficava vermelha, assim, né? Agora não, assim, digo, falei errado. Mas me dá uma sensação estranha no cardíaco, assim, sabe? Aquela coisa assim, fiz errado, sabe? Ainda me dá, por causa da minha fragilidade, né? Mas eu já consigo trabalhar bem isso, daí eu, calma, tá tudo certo, calma, eu sei. Você até agora agiu assim, que é a minha sombra, né? Gente, eu tô dele ensinar vocês a lidar com a sombra, porque é o que eu tô aprendendo, tá? Então, vocês vão aprendendo junto comigo, vamos se libertar junto comigo. Então, essa é a minha sombra, né? O ego, né? Todo, né? Exaltado, se achando, né? Aí eu digo, calma, tá tudo bem, é o que você pôde, o que você soube fazer até agora.
tá? Então agora a gente vai aprender, você não precisa mais ficar com vergonha, ficar com medo, você não precisa provar nada pra ninguém, não precisa, calma, tá tudo bem. As pessoas não vão pensar nada a teu respeito, é você que tá acostumada a julgar todo mundo, eu falo falando comigo. É você, Miriam, que tá acostumada a julgar todo mundo. E que aí agora você se julga, porque quanto mais você julga o outro, mais você se julga. Se você bota o outro na cruz, você tá na cruz também. Então, eu tô aprendendo com Carl Jung várias partes, várias sombras minhas e tô aprendendo a lidar com elas, porque eu preciso aprender a lidar com as minhas sombras, com os meus defeitos, com aquelas coisas que starta assim para se defender, sabe? Aquelas coisas que você, quando você, como é que eu vou explicar? Aquelas reações que você tem para se defender, sabe? Aquelas reações são suas sombras, é o que você sabia naquele momento. Calma, tá tudo bem. Era como você agia, como você sabia agir. Calma, não fica nervoso, tá tudo certo. Você tem uma sensação ruim. Hoje, a equipe espiritual me mostra exatamente quando entram essas energias e essas sombras no meu campo. A sensação no corpo é horrível. Eu sinto uma dor no estômago, uma sensação de gelo. Parece assim que eu tô me perdendo, um frio, uma coisa ruim quando essa sombra que tá muito perdida ainda entra no meu campo. Ontem eu senti uma sombra no meu campo. Eu vi uma pessoa falar uma coisa e aquela coisa serviu muito pra mim. Eu presto atenção em tudo que eu escuto, gente, porque eu tô sempre ligada nas mensagens do plano espiritual e a espiritualidade manda mensagem pra mim de qualquer um, através de qualquer pessoa. Qualquer pessoa vem mensagem do plano espiritual pra mim. Eu tava conversando com uma pessoa ontem e a pessoa falou uma coisa que não tinha nada a ver comigo, nada a ver comigo. Quando ela falou, pá, eu senti a minha sombra se salientar. Digo, meu Deus, calma, calma. Eu disse, nossa, eu ajo assim. Eu ajo assim, calma, devagar, a gente vai conseguir, vai passar. Eu te acolho, né? Porque eu não tenho que empurrar a sombra. Eu te acolho, agora a gente vai aprender a agir diferente, porque eu sou adulta, hoje eu vou te ajudar. Era o que eu sabia fazer naquele momento. Foi a maneira, sabe, que eu aprendi para me defender. Então a gente vai aprendendo para ir liberando essas sombras que trazem todas as energias negativas para nós. Então a gente tem que começar a arrumar as nossas sombras e é o que eu tô fazendo incansavelmente. Mas eu vou dizer para você que hoje eu sinto ela no meu campo, eu sinto a diferença da energia dela. Graças a Deus, elas estão se aproximando de mim, ainda algumas muito trevosas, e eu sinto muito a energia delas. Outras eu já não tô sentindo tanto, porque elas já estão sendo trabalhadas. Então, eu oro e vigio o tempo todo as minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos, para ver quando é as minhas sombras, para ir modificando. Para que eu faço isso, né, gente? Para que os espíritos não se aproveitem de mim, para que eu não fique tão perdida, para que eu consiga, através do conhecimento, consciência, me elevar cada vez mais e receber mais as mensagens dos meus mentores. Né? Eu tô cada vez treinando mais, receber mensagem dos mentores e não dos obsessores, porque eles vão continuar mandando quando as sombras aparecer. Então, isso é conhecimento, consciência para a gente se elevar. Então, bora lá, né? Não sei se tá ficando difícil, né? Tô trazendo uns conhecimentos, assim, diferente, né? Eu não sei se tá ficando difícil de entender. Eu tô tentando explicar da melhor e mais elevada maneira possível para que você entenda, porque são coisas que eu estou buscando, novas, né? Então, eu tô tentando ainda, né, trazer, né, porque elas não estão, assim, totalmente internalizadas dentro de mim. Quando ela tiver, daí o meu vocabulário fica mais fácil, tá? E daí eu vou conseguir falar de uma forma mais fácil. Mas se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, vocês me chamam no direct. Não fiquem com dúvidas, tá? Eu tô aqui para auxiliar. Então, quais são os passos básicos de um atendimento de apometria? Então, os passos básicos do atendimento de apometria. A primeira coisa, né, depois de você se conectar com o plano superior, né, você vai montar seu campo de força. Depois que você monta seu campo de força através de chamar as hierarquias e montar o seu campo de força literalmente, né, você desdobra o campo do paciente,
traz as situações necessárias, faz a limpeza energética, limpa tudo que tem no campo dele através dos comandos. Depois que você limpou tudo que tem no campo dele, né, você pode ir na casa dele, limpar a casa do paciente, e depois você vai para outra parte do trabalho, que é a parte de reenergizar e reestruturar o paciente e também elevar o padrão vibracional dele. Então, primeiro você traz tudo que é negro, né, tudo que tá escuro, todas as sombras, traz, limpa, dá comando, traz consciência, faz tudo. Depois que você limpou tudo, você vai na casa, limpa toda a casa. Depois que você, oi meu amor, depois que você limpou toda a casa, aí você vai para a parte de elevar o teu paciente, né, através, né, da banheira, que é o trabalho de reenergização e reestruturação. É tão lindo, gente. Depois que você limpa, né, reenergiza e eleva ele, aí você fecha o campo, né, e entrega todo o campo montado às equipes espirituais, né? Então são passos. Então assim, você não pode esquecer nunca de quando você desacopla os corpos, né? Você desdobra os corpos, você não pode esquecer de acoplar depois. Quando você leva um obsessor, né, para as faixas de +7 a -7, você não pode esquecer de trazer, embora, né, agora tá diferente esse comando, porque é um comando quântico. Eles me trouxeram para mim, em vez de colocar em regressão e progressão, eu colocar as telas mentais, que ali ele vê o todo. As telas vai passando exatamente o que o plano espiritual deseja que eles vejam. Então eu coloco as telas mentais. E sabe, gente, vou contar um segredo para você. Isso acontece com a gente. Os obsessores colocam telas mentais em nós. Telas mentais horrorosas, com imagens, com ideias fixas de que você não presta, de que você é um perdedor, de que você é isso, de que você é aquilo, de que vai dar errado, de que vai ser isso. Essas telas, eles colocam essas telas mentais na gente também, né? E são aquelas coisas que você fica pensando e você vai viajando. Sabe quando você pensa, você viaja, aí tô aqui, e aí você vai indo. Olha como eles conectam um fio energético em você. Eles conectam um fio energético em você e vão levando você. Quer ver? Presta atenção como é que eles fazem, né? Você tá aqui do nada e é sempre muito sutil, né? Não é grosseiro, porque se for grosseiro você percebe. Eles não querem que você perceba. Eles só querem que você perceba que eles estão presentes quando eles querem assustar você para você parar com algo. Por exemplo, tá fazendo o curso de apometria, agora eles querem que você perceba. Daí eles mostram para que você ache que agora que você está sendo atacada, porque normalmente eles não querem que você perceba. Tem que ser sutil, porque senão você faz algo para se libertar daquilo. Então tem que ser muito sutil. Então, o que que acontece? Eu fico prestando muita atenção nos pensamentos, né? Às vezes eu tô aqui, do nada, começo a pensar uma coisa bem fofinha, bem bonitinha, e ela vai indo, e o pensamento vai indo. Quando você vê, né? E daí você se entrou pra dentro do pensamento. Você entrou pra dentro, né? Ai, um pensamento bom, começa lá. Ai, tava com meu namorado, assim, assim, a gente se abraçou, se beijou, namorou, fez amorzinho, foi tudo lindo, e tá indo, o pensamento, e você tá viajando. Você já tá dentro, o fio já tá te levando. Quando chega na metade da história, começa a acontecer algo negativo. Pode ter certeza absoluta. E aí começa a acontecer algo negativo. Daí aquela coisa negativa começa a te dar taquicardia, começa a te dar sensações ruins no corpo, e vai indo, e até que ele vai te levando para um umbral. Tá, mas eles... Oi, Kelly, meu amor. Só que eles te levam para um umbral desta forma. Sempre é muito sutil. Então, às vezes eu começo a pensar... Normalmente acontece quando eu vou meditar. Eu vou meditar e daí do nada começa a aparecer um pensamento na minha mente. Mesmo que ele seja fofinho... Como eu sei como o plano inferior funciona e eu tô com o meu campo aberto, o que que eu faço? Eu não vou para aquele pensamento. Eu fico só observando o pensamento. Eu tento, de todas as formas, que é o que eu tô treinando, ficar de observador, né? Trazer o meu mental superior para observar o que está acontecendo. Então, eu não entro naquele pensamento. Porque se eu entrar naquele pensamento, eu me perco. Porque quando chegar um determinado momento, eles normalmente levam para um umbral. Levam você para um umbral. Tá? Porque se for a hierarquia de luz, ela não vai trazer uma história tão lúdica assim. Ou então, se você tem consciência, conhecimento, você também pode deixar esse pensamento ir para ver até onde ele vai. Quando você percebe que ele começa a ficar ruim, você sai dele. Só que daí eu acho meio arriscado,
sabe? Eu acho meio arriscado. Porque daí, às vezes, fica mais difícil de você, porque você já tá no fio, né? Fica mais difícil de você sair, né? Então, eu acho arriscado. Então, quando eu não quero nenhuma influência, eu prefiro não me conectar com nenhum pensamento. Eu prefiro não deixar nenhum pensamento entrar no meu mental, né? E fico observando. Sempre que os pensamentos entrarem, você observa eles, para que rumo eles estão indo. E você vai sentindo, conforme você vai tendo consciência, conhecimento, você vai percebendo quando a parte negativa vai chegando, as sensações do teu corpo vai mudando. Gente, pra mim isso é muito surreal. É o que eu tô sentindo agora, nesse momento. Não aqui agora, mas assim, é o que a espiritualidade tá me mostrando agora. Eu sinto que o corpo vai mudando, vai começar a vir sensações ruins, vai começar do nada, você vai começar a sentir um desconforto, ele começa sutil, um desconforto, vai começar... uma falta de ar, uma angústia, uma coisa estranha, um tremor, um gelo, um frio, sei lá, e aí é porque você está entrando nas zonas umbralinas, é onde eles já estão pegando você, tá? E é sempre sutil, tá, gente? Sempre sutil, você não percebe, porque eles começam os teus pensamentos com algo fofo, ou então com algo que você já tem, porque sempre você tem que achar que é seu. Né? A ideia deles é sempre armar, orquestrar, né? Orquestrar tudo, arquitetar tudo de uma forma que você pense que aquilo é seu, não é dele. Por exemplo, se você lá tá com dívida, né? Hoje tinha uma conta pra pagar e não aparece, aquele pensamento começa a vir na tua mente todo o tempo. Você começa a ficar pensando naquilo, porque aquilo é um pensamento teu, você tá com a dívida mesmo. E aí você começa a entrar em desespero cada vez mais, porque ele vai levar você para pensamentos catastróficos. Né? E aí eu sei que é muito desconfortável ter dívida. Eu tava falando sobre isso hoje até com uma pessoa muito importante para mim. É muito desconfortável, é muito ruim, é desagradável mesmo. Você fica em zonas bem densas, mas a grande consciência, através do conhecimento, tem trazido o seguinte, né? Que a gente tem que entregar para eles. Você não tem condições de arrumar isso, você não tem como resolver isso. Entrega para eles e confia que o melhor vai acontecer. Ah, mas e se melhor for o pior? É o melhor. É essa certeza que a gente tem que ter. É isso que a grande consciência tem trazido para nós. Não importa o que for, quando você entrega para ele, o melhor vai acontecer. E o melhor pode ser para ti o pior, mas é o melhor. É o melhor. Essa semana que passou, esses 20 dias que eu passei por um processo de eu digo deserto, né? Digamos que eu posso falar assim, eu e Camila, a gente passou por um processo evolutivo, né? Num deserto. Foi momentos bem sombrios, passamos por momentos bem densos, porque a equipe espiritual permitiu que a gente sofresse alguns ataques espirituais em função das nossas sombras. E eles nos falaram que a gente precisava orar e vigiar nesses 20 dias e estar em contato com o conhecimento, né, direto, porque ia ser bem desafiador. E o que acontece? Olha só, parece o pior, né? Parece que os nossos mentores nos abandonaram porque a gente ficou. O que acontece? Eles ficaram aqui observando, olhando tudo, deixaram com que as nossas sombras se manifestassem. Quando elas se manifestam, elas trazem obsessão, porque é o campo abriu, né? Lembra? Abriu o campo, trouxe sentimento negativo, abriu o campo, vem obsessão. Então deixaram com que a gente tivesse ataques obsessivos e passasse por aquilo, para quê? Para que a gente, agora eu entendo, né, gente, na hora que eu tava passando eu não tava entendendo, mas a única certeza que eu tinha que confiar e que eu sabia que era um processo que eu tava passando, mas foi bem difícil. Lembra que lá eu fiquei sem voz, aconteceu muitas coisas, vem desde lá, né, terminou essa semana. Então, o que aconteceu? Eu só confiei, não importava o que acontecia, eu tava confiando. E aí, o que acontece? Os obsessores começaram a atacar nas minhas sombras. Por que isso foi permitido? Né? Porque quando a minha sombra aparece, o obsessor vai me atacar. Mas só que eu precisava olhar para minhas sombras, porque eu precisava modificar elas, eu precisava colher elas, eu precisava transformar elas, né? Então apareceu muitas das minhas sombras, tive ataques espirituais, muitos, fiz atendimento, fiz várias coisas em mim para tentar sair daquele lugar. Eu disse, nossa, a sensação que eu tinha era de regressão naquele momento, né, como se eu tivesse esquecido tudo que eu aprendi, tivesse perdida. Tudo isso aconteceu nesses 20 dias e eu em trabalho e sempre confiando no plano superior, porque eu sabia que era um processo evolutivo que eu estava passando, porque você cai
né, para você se elevar, né? Então, assim, então a equipe espiritual, os amparadores estavam todos comigo, toda a equipe espiritual estava comigo, né? No momento que eles acharam que não precisava mais do ataque espiritual para que eu olhasse para minha sombra, olhou para a sombra, viu ela, enxergou, entendeu como é que tem que agir, sabe como é que tem que fazer, então agora o ataque espiritual cessou. Né? Então, mesmo quando você acha que é ruim, é bom. E é por isso que você precisa confiar. E eu tenho falado isso. E eu tenho falado, é muito louco, né? E eu tenho falado isso todo o tempo, porque a gente tem que começar a observar essas coisas, né? A gente tem que começar a confiar. A grande consciência, conhecimento tem falado muito disso, que você tem que entregar para eles o teu fardo, porque a gente é limitado. Gente, nós somos limitados. A gente é limitado aqui no planeta Terra. A gente não tem, desculpa, visão de longo alcance. Então, a gente é muito limitado, então a gente não enxerga o que está acontecendo no plano invisível. Eu não sei se aqui não tem um monte de espírito, entendeu? Se eu não estou recebendo influência, eu não sei o que está acontecendo. E, de repente, eu estou recebendo influência para um espírito que tá tudo bem ele me influenciar. O plano espiritual permite ele me atrapalhar, porque eu machuquei ele em outra vida. Então, sabe, você tem que entender esses processos e é confiar no plano superior, que o que acontecer é para o seu bem, mas não é só confiar e continuar fazendo tudo errado, é olhando para as formas, para as coisas que você age errado e transformando-as, modificando-as, sabe? Mudando a sua forma de agir, mudando a sua forma de perceber as coisas. Tem que fazer esse processo, que é o processo de reforma íntima, de transformação. Porque é para isso que vem, para que você olhe. Enquanto você não olhar para um defeito seu, os amparadores vão ficar botando pessoas e situações no teu campo até você olhar. Veja qual é o desafio que você está passando agora. Está passando por um desafio muito difícil? Pois é, olha para ele. O que você tem que ver com isso? Meu Deus, né? Plano espiritual, meus mentores, meus da guarda, o que eu preciso olhar? Por que eu estou passando por isso? O que é que isso está querendo me dizer? Tem que fazer as perguntas, não estamos mais no passado, estamos na nova era. Faça as perguntas, o que eu tenho que ver? Por que isso está acontecendo? O que vocês estão querendo me mostrar? Porque é para você, não é sobre o outro. Chega da gente ficar botando as culpas no outro. É só sobre você. Aquele outro está agredindo, está machucando, está fazendo porque é algo que você precisa ver em você. Como você não vê, os amparadores colocam as pessoas na tua vida para te desafiar, para que você olhe aquilo em você. Então, nós estamos na nova era, não estamos mais em tempo de ficar botando a culpa no outro. Aquele lá, olha só, me agrediu, me fez mal, me xingou, me maltratou. Peraí, por quê? Por que a espiritualidade de luz botou ele no meu caminho? Porque o que eles querem que eu veja? Me mostre. O que mais é possível fazer para enxergar? Me mostra, eu quero entender. Eu quero entender onde é que eu estou errando, o que eu estou fazendo de errado, que eu estou atraindo isso. Onde é que eu estou errando, que eu vivo endividada. O que eu estou fazendo errado, que ninguém quer saber de mim, que eu não consigo me relacionar com ninguém. Aonde é que eu estou errando? Me mostra o que mais é possível eu entender. Para que eu me transforme. Para que as coisas comecem a dar certo na minha vida. Para que eu esteja no caminho reto e correto. É a nova era. Nós estamos na nova era. Não tem mais as crenças limitantes de botar a culpa no outro. A gente já está na hora de conseguir olhar para a gente. É isso. Meu amor, você e eu viemos aqui para nos salvar. Eu vou me salvar, você vai se salvar. Não é eu que salvo você, nem você que me salva. É a gente que se salva através do conhecimento, consciência. Ninguém nos ajuda a não ser nós. Enquanto você não olhar para você, você não vai conseguir se transformar. É você que modifica, é você que acolhe as suas sombras. É você que faz isso. As religiões, como eu sempre falo, são grandes auxiliadoras. E são, eu amo todas elas. Mas elas não são a cura é você. É através da tua transformação. E você tem o poder de se curar.
Só você tem o poder de se curar através do conhecimento consciência. O conhecimento que eleva a tua consciência, purifica, transforma, acolhendo as tuas sombras, parar de mentir, de enganar, de trair, de fazer mal, de julgar as pessoas, de achar que o outro tá sempre errado. Olha para você. Toda vez que você julga o outro, você é julgado. É a lei da ação, a lei do universo. Kybalion, 7 leis da existência. Toda ação tem uma reação. Do mesma força que o pêndulo vai, ele volta. Não tem como fugir dessa lei. Plantou, colheu. Colheu o que plantou. Não tem como modificar. Então, a gente, através do conhecimento que eleva a nossa consciência, a gente vai entendendo o que a gente precisa modificar dentro de nós para que dê certo, para que fique o dinheiro. Quantas distorções temos no dinheiro? Eu mesmo, né? Quem não, né? Tire a primeira pedra. Aquele que nunca errou. Caramba! Já fui trabalhar de má vontade, já fiz meu serviço mal feito, não cuidei das pessoas direito, já fiz muita coisa errada. Aí o dinheiro fica comigo numa boa. Não, eu não tô dando o meu melhor. Como é que o dinheiro vai vir o melhor? Plantação e colheita. Como é que eu tô servindo para ganhar esse Deus, esse dinheiro? O que eu tô dando? Como é que tá? Eu acordo cão, chupando mango, cheio de ódio, de raiva, chego lá no serviço de mau humor, xingando, brigando, achando que eu sou a dona da verdade. Tudo errado, o dinheiro não fica com você. É um dinheiro que não é da luz, ele não tá com a energia boa, você não deu um bom trabalho para ele. Ele não fica, você vive endividado. Do mesmo jeito que entra, sai, acontece várias coisas na tua vida para o dinheiro escorrer. Sabe? Conhecimento, consciência. Para que a gente consiga sair dos lugares de dor e sofrimento e ir acolhendo com todo amor as nossas sombras. Não fique com raiva, com ódio, com mágoa, porque você olhou que você fez errado. Não, acolha você. Tenha amor por você, eu tô aprendendo isso, sabia? Eu também não tinha amor por mim, agora eu tô aprendendo a ter amor. Calma, Miriam, tá tudo bem, você fez o seu melhor, né? Você quando trabalhava lá, fazia aquelas coisas horrorosas, né? Que eu lembro, tá tudo bem, você deu o seu melhor, era o que você sabia fazer, na sua ignorância. Programas da encarnação, cheio de obsessor. Acolhe você, acolhe, não fica magoado, triste, com vergonha. Eu menti horrores, depois eu entendi que eu mentia porque eu não fui validada quando fui abusada, né? Quando eu fui abusada, eu falava pra mãe, diziam que era mentira, falava pra minha irmã, dizia que era mentira. Aí eu era uma mentirosa, porque quando eu falava a verdade era mentira, então tudo virou mentira. Eu destruí boa parte da minha encarnação, mas era o que eu precisava para que eu evoluísse. Tá tudo bem, agora eu tô correndo atrás do prejuízo, né, meus amores? E vamos correr atrás, porque a gente precisa se transformar, a gente precisa mudar, estamos na nova era. Eu tenho falado muito, estamos no momento da separação do joio e do trigo. Já tá acontecendo. E isso é frequência. Escolha ser acolhido pela quinta dimensão. Escolha ir para a quinta dimensão com Gaia. Escolha viver momentos felizes. Não é fácil, não. Não pensa que vai ser barbada. Você tirar uma erva daninha de você, parar de mentir, parar de beber, parar de se drogar, parar de trair, parar de enganar, parar de ser ardiloso, parar de julgar. Tu acha que é barbada? É muito difícil. Eu passo por esse processo continuamente. Mas é o que faz com que você viva momentos felizes. É o que faz com que o dinheiro chegue. O dinheiro da luz é o que faz com que os bons relacionamentos cheguem. É o que faz com que a prosperidade em todos os níveis, não só financeiro, chegue no teu campo. É o que faz com que o teu cardíaco tenha cada vez mais amor e compaixão pelas pessoas. Porque quando você dá amor, você colhe o quê?
Amor, eu quero amor, então eu quero dar todo o meu amor para você. Que você transborde de amor, porque eu quero amor. Se eu sou magnético, eu atraio mais do mesmo, então eu dou o que eu quero atrair. É assim, somos eletromagnéticos, atraímos mais do mesmo. O que você está atraindo para a sua vida? Olha para a sua vida e diga o que você está atraindo. Olha ao seu redor, o que está acontecendo na sua vida. Você está atraindo o quê? Você está gostando do que você está atraindo? É você que está atraindo. Ninguém joga para você o que não tem ressonância com você, porque você é eletromagnético. Se a sua vida tá dificilzinha, é porque você tá atraindo isso, é porque você tá dificilzinha. Você tá, amor. Essa é a verdade. Você precisa fazer algumas mudanças, mas é possível. Você consegue. Eu tô conseguindo, por que você não vai conseguir? Se eu tô conseguindo, gente, qualquer um consegue. A gente tem que olhar para as nossas sombras e acolher com todo o amor. Para que a gente pare de atrair aquilo que a gente não quer, porque você diz assim, ó, para a grande consciência, eu quero atrair dinheiro, e aí eu tenho raiva, tenho mágoa, aí eu tenho uma mágoa daquele que fez aquilo para mim, eu não perdoo. Não vai atrair o que pensa, não tá, né? Não tá conectado pensamento com sentimento. Aquele lá não presta pra nada, aquele lá é olha só aquela lá que horror, você que julgando, né? Vou atrair eletromagnético, julgamento. Então a gente vai olhando para isso, para que a gente consiga cada vez mais falar com que a nossa voz vá com partículas de amor e não com espinhos. Porque se ela vai com espinho, se ela fere o outro, você vai ser ferida. E você não quer ser ferida. Então, que tu mande a tua voz, quando ela saia, que você pense antes de falar. Olha os impulsos do ego. Que você pense antes de falar, para que quando você fale, você emane amor. Mesmo que seja algo que não seja legal. Que você consiga falar de uma forma amorosa, para que aquela pessoa não se sinta machucada, porque se ela se machucar, você é machucado. Pelo teu irmão, pela tua namorada, pelo teu marido, pelo teu filho, pelo teu chefe, pelo teu colega. Não necessariamente pela que tu machucou. Então a gente vai aprendendo e se aprender a viver. A apometria trouxe esses conhecimentos para a gente aprender a viver. Eu fico tão feliz quando os obsessores se sintam a voz sai cheia de coração. Eu fico tão feliz, digo, eu tô conseguindo, né? Porque eu tenho amor por eles mesmo. Eu adoro os obsessores. Eu amo conversar com eles. Eu morro de dó deles, tadinho. Às vezes matou, estrupou, violentou, né? Esses dias eu atendi agora, essa semana eu atendi que ele era hermafrodita e ele bulinava as crianças, né? Era o que parecia, assim. Daí nossa, no primeiro sentimento dá uma coisa assim no meu peito, porque como eu fui abusada, daí bate de frente comigo, né? Com aquela minha dor, né? Me deu uma sensação assim, eu disse, não, só um pouquinho, não é essa a minha missão aqui, eu não tô aqui pra julgar, eu tô aqui pra ajudar. E aí eu disse, onde foi, irmão, que você se perdeu? Qual foi o momento que você se perdeu, que você começou a fazer isso? O que aconteceu com você? E aí eu pedi para ser mostrado através das telas para ele, e ele me falou que quando ele nasceu, ele era hermafrodita, ele tinha os dois sexos, e os pais deles diziam que ele era uma aberração, tinham vergonha, tinham raiva, foram horríveis com ele. E aí, a espiritualidade, os mentores falaram, o campo, né, a hierarquia de luz que trabalha, né, os médicos falaram que ele não estava bulinando as crianças, que ele mexia por curiosidade, porque ele queria ver o que era de diferente do dele, porque ele se olhava muito. Aí ela disse que ela botava vestido para cuidar das crianças. E aí ela estava num umbral, porque ela foi massacrada pelos pais da criança, né?
Então, meu Deus, eu fiquei assim, gente, que coisa triste, né? Que pecado, né? Olha só, ele nasceu hermafrodita e pecado, que judiaria foi ali que ele se perdeu. E aí você acaba fazendo tantas coisas horríveis porque você se perdeu, e assim é nós. Quando eu fui abusada, eu poderia ter abusado, começado a abusar de crianças, porque toda a pessoa abusada, ela tende a abusar, né? Mas diz os estudos que quando você vem com o sexo feminino, você tem mais facilidade de não abusar. Diz que o sexo masculino é que tem essa tendência maior, né? Que pecado, né? E graças a Deus, eu agradeço por mim, né? Porque eu sei que todas as minhas encarnações eu fui homem, assim, não é todas, assim, mas de todas que eu busquei até agora, eu fui homem em outras encarnações, inclusive quando eu abusava, eu era homem, né? Então, agora eu vim mulher para isso, né? Então, tem os estudos, mostram, né? Grandes estudos, já busquei conhecimento sobre isso, que a pessoa que é abusada, normalmente ela tende a abusar. Eu podia ter seguido esse caminho. Eu segui o caminho da bebida, da perdição, né? Da futilidade, transava com todo mundo, me machucava, sabe? Eram umas coisas bem horríveis que eu fiz, né? E foi o que eu pude fazer para me proteger. Hoje eu entendo, né? Não tenho vergonha de nada, absolutamente nada. Eu acolho e tenho, assim, muito orgulho de tudo que eu fiz, que eu lutei, que eu cheguei onde eu cheguei. Eu consegui, gente. Eu consegui. E eu sei que todo mundo consegue. E eu fiquei perdida por muito tempo. Traí, menti, enganei, fiz muita coisa feia, né? Mas agora eu consegui. Então a gente vai aprendendo, né? Como saber se o campo da pessoa não está pronto para um atendimento? Como que a gente sabe se o campo do teu paciente não está pronto para atendimento? Não tem assim algo que diga que ele não está pronto. Por momento que o paciente te procurou, é porque alguma coisa ele tem, ele está pronto para receber do plano espiritual, mesmo que ele não tenha consciência nenhuma. Eu atendo muitas pessoas que têm zero consciência, que não entendem nada do que está acontecendo, que não sabem nem que existe vidas passadas, porque é bem difícil, né, gente? Vamos combinar, né? Você fazer um atendimento de apometria que lida com vidas passadas, com espíritos, se você não acreditar em vidas passadas, já é bem difícil. Mas eu procuro sempre tentar explicar, eu dou o meu melhor para o meu paciente, eu tento dar uma explicada, o que é o trabalho, o que eu faço, falo algumas coisas e vou trazendo o que dá para trazer. Então, se o paciente se conectou comigo, eu já faço o atendimento dele, independente de qualquer coisa, se ele se sente pronto ou não, tá? Se ele chegou até ali, é porque o plano espiritual achou importante ele fazer um atendimento, certo? Outra coisa que é muito importante é nunca fazer atendimento sem a permissão do paciente. Nenhum tipo de atendimento. Eu aconselho você a não fazer absolutamente nada sem a permissão da outra pessoa, porque você está invadindo o campo da pessoa. E quem faz isso é o obsessor. Então, se você joga carta, faz alguma magia, nada pode ser feito sem a permissão da pessoa, tá, gente? Sem invasão de campo. E quem faz é o obsessor. Quando você faz essa ação, quando você tem essa ação, você está invadindo, você está abrindo o portal do umbral, eles vão atacar você, tá? Pode ter certeza, no momento que você fizer qualquer movimento, a única coisa que você pode fazer no campo de outra pessoa é oração. Oração você pode, tá? Oração do Arcanjo Miguel, oração, né, Pai Nosso, essas coisas assim, isso aí você pode fazer, né, sem a permissão da pessoa. Fora isso, você não pode fazer mais nada sem a permissão da pessoa, coisa que invada o campo. A oração você só está emanando. Quando você for bisbilhotar, invadir, fizer qualquer coisa, você não pode fazer isso no campo do paciente. Então você não pode fazer nada disso sem a permissão da pessoa. Atendimentos em grupos. Quantos são indicados e o que muda na condução? Atendimentos em grupo, para você fazer um atendimento em grupo, você tem que estar muito preparada, tá, para fazer isso. Eu faço atendimento em grupo, quem não conhece, eu faço um trabalho social muito lindo chamado Casa Evolução, tá? É um trabalho social porque é um atendimento de apometria mediúnica, eu trabalho com as minhas duas médiums e ele é feito em grupo. Tá? Todas as pessoas são atendidas juntos, é um grupo, tá? Eu abro o campo de todo mundo junto e aí eu fico por 1h30 trabalhando naquele campo,
tá? Não é individual, tipo assim, esse espírito é para você, esse é para você. Vêm os espíritos, eles conversam e falam, eu trabalho e atendo eles. Muitos depois me mandam mensagem me dizendo que sabe que aquilo era para ele. A gente limpa a casa das pessoas, faz todo o trabalho de apometria. É lindo o trabalho. É um trabalho social que eu sempre tive vontade de fazer isso. Por que eu tinha vontade de fazer isso? Eu pedi o plano espiritual que eu queria muito que a humanidade visse como funcionam os obsessores. Porque quando você vê, né, você ouve eles falando, fica mais fácil de você entender o processo de ataque espiritual. Fica mais fácil de você entender o que acontece que você não entende. Eu sempre quis que as pessoas vissem isso, então eles me deram a permissão de fazer esse trabalho. A Casa Evolução, ela acontece toda segunda-feira às 20h30. As pessoas estão pedindo para deixar gravada. Eu estou vendo com o plano superior sobre isso, porque é muito delicado, porque você vai mexer no campo de novo. Então, eu estou vendo isso, tá? E aí, o que acontece? Esse trabalho, ele sai menos de R$10 cada sessão. Você recebe 4 por mês. É toda segunda-feira. E sai menos de R$10, sai R$39,90 por mês para você receber 4 atendimentos de apometria mediúnica. Você participa pelo aplicativo Meet, você entra na sala junto e você ouve os obsessores falando e eu fazendo atendimento. Você vai me ver que nem tá vendo aqui e eu vou fazer o atendimento com os médiums. Você ouve eles falando, eles gritam, tudo que acontece no umbral, você vai ver acontecendo ali. Então isso para mim é um trabalho muito forte, muito pesado, ele não pode acontecer em qualquer lugar, você tem que ter um campo de força muito grande, né? Nós temos a nossa clínica onde a gente trabalha, que lá já está sustentado por toda a hierarquia de luz, pelos guardiões, enfim, tá? É um trabalho que eu faço maravilhoso, então você tem que estar preparado. Eu trabalho com 2 médias, porque a apometria é mediúnica, tá? Os espíritos chegam ali, tá? É muito lindo, muito maravilhoso, tá? Você participar do atendimento é um ganho de consciência muito grande, além de você se limpar, além de você se elevar, né? Você fica monitorando o seu campo toda segunda-feira, limpa a sua casa, você ganha consciência. Era o meu sonho, né? E graças a Deus eu ganhei da equipe espiritual essa possibilidade. Se você não conhece, eu acho, não sei se tem ali na bio o link. Se não tem, você me pede no direct, você se inscreve pela Hotmart para participar, se você tiver interesse. É muito lindo. Eu aconselho todo mundo a participar pelo menos uma vez, né? Um mês, para você entender como é que funciona o umbral, entender na íntegra, tá? Eu trabalho com toda a hierarquia de luz, é muito lindo. Então, esse trabalho, quando é em grupo, tem que ter uma sustentação maior, tá? Tem que ter uma firmeza maior. Eu já trabalho há muito tempo com esse trabalho. Os meus médiums que trabalham comigo também são médiums desde sempre, né? Dione e Camila, que trabalham comigo. Camila, desde os 3 anos de idade, trabalha com espíritos. Então, ela tem, tanto ela quanto Dione, elas têm um discernimento muito grande para trabalhar com isso. E eu já tenho uma sustentação bem grande como comando. Então, a gente precisa ter essa firmeza muito grande para fazer esse trabalho. Não é uma brincadeira, né? Tanto que esse trabalho só pode ser feito lá na clínica, eu não posso fazer em outro lugar. E como as pessoas estão pedindo para ficar gravado, né? Então eu tô vendo com o plano espiritual, mas é um risco, né? Eu tô pedindo orientação. Ainda não tenho a resposta, por enquanto vai ser só na segunda e não vai ficar gravado. Muitas pessoas estão saindo porque não estão querendo continuar, porque não participam. Você recebe todo o tratamento sem participar. É tudo igual, né? Mas tá tudo certo, cada um sabe de si, né? Então, se você tiver interesse, você me procura que eu te mando o link, tá? Como lidar com dúvidas e insegurança nos primeiros atendimentos? Então, nos primeiros atendimentos de apometria, você vai ter dúvidas, você vai ter insegurança, você vai ficar com vergonha, você vai errar. Tudo isso vai acontecer, mas tudo isso faz parte do processo. Você tem que acolher. O que não pode é você deixar de fazer, porque senão você não vai ficar bom. Eu errei muito, eu fiz muita coisa errada, né? Mas a espiritualidade de luz me sustentou. Não pode, amor, Ana, tem que ser na segunda o trabalho, porque eu tenho outros trabalhos espirituais. Então, a Casa Evolução tem que ser na segunda, tá, amor? Então, não posso, você vai ter que fazer de qualquer jeito esse trabalho, né? Começar a ajustar, a arrumar, devagarinho você vai melhorando, você vai ficando boa. Não tem como você ficar boa sem você indo.
entendeu? O que vai deixar você boa é você ir fazendo o trabalho. Tá, amor, Ana, não leva a mal, mas por enquanto não tem como. Pode ser que no futuro mude, né? Por enquanto não tem como, tem que ser na segunda, tá? Mas eu tô vendo pra ficar gravado, tá? Isso já vai ajudar bastante. Então, você tem que trabalhar, botar a mão na massa. Fazer, 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 fazer. Vai errar, vai errar. Vai ajustando coisas para cada vez tu errar menos. Por exemplo, você vai e leva a folhinha, né? Mesmo com a folhinha você vai errar. Eu errava mesmo com a folhinha, dá um nervoso, vai dar um nervoso, mas você vai. Não é você que faz o trabalho, é a equipe espiritual que faz o trabalho. Você tá ali dando comando, dando seu magnético para fazer o trabalho. Então, quando a gente já entende isso, já vai ficando mais fácil. Eu demorei para entender isso, hoje eu já trago isso para você com mais leveza. Essa informação demorou para chegar para mim. Demorou para chegar para mim que não era eu que fazia o trabalho. Hoje está aqui, meus alunos sabem já bem antes que não é eles que fazem o trabalho. O trabalho, a cura, quem faz é o plano superior, é os arcturianos, os pleidianos, os índios, médicos, a freirinha, todos a equipe espiritual, Arcanjo Miguel, Fraternidade Branca, Comando Santa Esmeralda, são esses que fazem o trabalho. Os mentores que tomam conta de tudo, né? Então a gente vai ter medo, vai com medo. A gente tem que enfrentar. O medo é uma das suas sombras. Lembra que eu estava falando das sombras? O medo é a sombra. Eu tinha medo do escuro desesperador. Eu ainda tenho, mas não é como era antes. Tô acolhendo. De certo é alguma coisa de outra vida que ainda tá, que eu preciso arrumar. E eu tô entendendo. Então você vai ter medo, mas medo do quê? O que pode acontecer? Se você tá num campo magnético, né, com pirâmides, você vai estudar, vai ver o que é as pirâmides, a potência das pirâmides, a firmeza. Você tá num campo magnético, chamou toda a equipe espiritual, é eles que vão fazer o trabalho, os guardiões. Você tem medo que aconteça o quê? Não tem como dar errado. Você tá trabalhando com a mesa, o espírito não vai chegar em você. O espírito não vai chegar, você tá com a mesa. Você faz com a mesa, onde eu fiz atendimento com a mesa, nenhum espírito chega. Eu não sou média de incorporação, nenhum espírito chega. E quando você está com a mesa, a equipe espiritual sabe que o trabalho é na mesa. E que ali vai ser encaminhado os espíritos, você vai encaminhar. A equipe espiritual encaminha. Mas vai com medo, que o medo vai dissolvendo. Ele é uma sombra. Você vai acoplando. Não tenha medo, não tem o que dar errado. Não tem como dar errado. O medo, eles se aproveitam desse teu medo para te dar mais medo, para você não fazer. Eles estão usando essa sua fraqueza para deixar você longe do trabalho, longe da tua missão. Todos esses medos e inseguranças, eles usam contra nós, são nossas sombras. O medo é tua sombra, minha sombra. E eles usam, porque o medo é do umbral. Essa sombra para botar mais medo, para que a gente não se movimente, porque o medo paralisa. Eu fiquei muitas vezes paralisada. É uma sombra, é energia densa, é do umbral, ele não é da luz. Não é da luz. Então vai com medo mesmo. E você vai conseguir. Você vai conseguir, a gente tem que enfrentar, gente. Nós não temos mais tempo para deixar essas energias nos paralisar. Mesmo que elas ainda continuem com a gente, elas não podem nos paralisar. A gente tem que enfrentar com elas mesmo. Temos que enfrentar, estamos na nova era, na separação do joio e do trigo. Você está sendo chamado para ser soldado da luz. Você fez um combinado antes. Você tem que auxiliar as pessoas, tem muitas pessoas esperando por você, que você combinou de salvar antes. Quanto mais você demora, mais elas demoram para se curar. Isso gera karma para você, sabia? Você tem que começar logo. Eles estão esperando você. É o teu combinado antes de encarnar. Você tem que fazer esse trabalho. Ou esse, ou aquele outro. Buscar conhecimento, não esquece. Conhecimento, consciência. Kybalion, Cartas de Cristo. Conhecimentos muito importantes que todos têm que ter. Todos têm que ter. Vai lá, Kybalion, lá no YouTube. Lucelena.
Ela ensina Kybalion como ninguém. Você vai aprender com certeza as 7 leis da existência. A hierarquia de luz fala que esse conhecimento é o mais importante que tem. É verdade, isso mesmo, Virgínia. Maravilhosa. Coragem não é não ter medo. É isso mesmo. Obrigada, que coisa mais linda que tu falou. Coragem não é ter medo, é ir com medo mesmo, isso mesmo. O medo vai junto, vai acolhendo, você vai conseguir. Não precisa ter medo, são teus irmãos, você é um espírito, só que você está usando essa roupa. Você está usando essa roupa, você está disfarçadinha com essa roupa. Daqui a um pouco você vai perder a roupa e você vai ficar que nem ele, espírito. Só que se você tiver consciência, você fica um espírito de luz. Se você não tiver consciência, você fica que nem ele, perdido. É isso que nos diferencia. Essa é a separação do joio e do trigo. Consciência, conhecimento, lucidez, transformação, modificação. Certo, meus amores? Gratidão por essa live. Gratidão pelo nosso encontro. Que vocês tenham um final de semana incrível, maravilhoso, cheio de luz e de amor. Com todas as bênçãos do Criador, que a chama de violeta esteja ativando em cada um dos seus seres, para transmutar, modificar, incinerar, dissolver toda e qualquer energia que não seja da luz e do amor. Que só a energia crística dourada, que só o sol dourado de Alcione esteja no campo de vocês todos agora, transmutando, trazendo energia de luz e de amor, reenergizando e reestruturando todo o campo energético de vocês. Trazendo todo o amor, toda a verdade, toda a lucidez, porque a energia crística é verdade. Se você estiver fazendo alguma coisa sem verdade, você está no umbral. Olha, é verdade, se é verdade, é da luz. Se não é verdade, é do umbral. Cuida com as distorções. Temos muitas distorções da verdade. E você não tem a síndrome de Gabriela. Você não nasceu assim, você não cresceu assim, você não vai ser sempre assim. Você é o que você quiser, o que você deseja. Você pode, a partir de agora, ser o que você quiser, porque você é um ser lindo, de luz e de amor. Da mais pura consciência, você é ele é você. Você é feito da mesma matéria que ele. É um pedacinho dele que é você é ele. Ele é você. Você é a coisa mais linda do mundo. Você é o ser mais lindo, porque se ele é amor e você é ele, você é amor. Somos amor. O que impede que isso se manifeste são as distorções da realidade. A gente se perdeu muitos véus de Maia. E aí a gente se perdeu, a gente não vê que nós somos puro amor. Quando você começar a ver que você é puro amor, você vai se apaixonar por você. Certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, com a luz, com o amor. A gente se encontra terça-feira. Temos mais uma live. Toda terça e quinta a gente vem conversar. Eu, por mim, vinha todo dia. Adoro. Adoro vir conversar, adoro vir bater papo. Certo, meus amores? Fiquem com Deus, um beijo. Participem dos stories. Eu tenho feito vários stories importantes para você participar. Participe, é bem importante. Encaminhe essa live ou qualquer outro conteúdo que você vê lá no meu perfil para todas as pessoas que você acham que vai ser importante, que vai auxiliar. Você estará me ajudando e estará ajudando outras pessoas. Pega o teu aviãozinho lá e manda para todas as pessoas que você acha. Tá certo? Participe. Traga as pessoas para ter consciência, né? Fale para as pessoas, mostre para as pessoas, busque as pessoas, ajudem as pessoas. Seja já um soldado da luz, tá certo? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchauzinho, meus lindas e lindos.